O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Nós estamos continuando a nossa caminhada. Inclusive, a nossa leitura de hoje inicia assim: aconteceu que caminhando para Jerusalém. É um longo percurso que Jesus está fazendo nas vilas e aldeias, começando na Galileia, depois tem a Samaria, depois, mais tarde, vai entrar na Judeia. E o evangelista Lucas, ele mostra que a vida acontece na nossa caminhada, ou melhor dizendo, a nossa vida é uma caminhada. E a gente pode perceber um pouquinho, olhando um pouquinho para trás da nossa vida, a gente vai vendo um caminho que cada um de nós traçou, diferente totalmente um do outro, não tem um igual. E nós estamos continuando traçando esse caminho. Do que vai ser no futuro depende das decisões que nós tomamos hoje. Jesus, o tiro dele é chegar na capital, em Jerusalém. Ainda está longe, mas é lá que ele vai, porque ele percebeu que o problema do povo, da miséria, de pouco cuidado que as autoridades têm com o povo, das doenças, depende lá da capital, Jerusalém, onde funcionava toda a administração do país inteiro. Ele já tinha dito antes: parecem ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, o pastor que está lá em Jerusalém está pouco se interessando na vida do povo. E aí nos apresenta, então, nesta caminhada de Jesus em direção a Jerusalém. Ele passava entre Samaria e Galileia. Isso aqui, na realidade, para nos dizer que os 10 leprosos eram misturados entre samaritanos e entre galileus, que se aproximavam, mas não chegaram perto. Aqui nós precisamos explicar um pouquinho sobre essa questão, como era a situação dos leprosos na época de Jesus.
como era uma doença contagiosa. Nós temos um pouco de experiência agora, porque passamos dessa realidade de um vírus contagioso e que, ao descobrir que a pessoa está com vírus, ela precisa ficar no isolamento. E aí faz o teste e, quando provar, então, que não tem mais o vírus, pode voltar à convivência humana com a família e na sociedade. Isso já existia há muitos e muitos anos. Ficou escrito aqui porque faz parte do povo de Israel, então tinha uma orientação. Quando a pessoa aparece na pele dela algumas manchas, essa pessoa precisa ir no médico. Só que o médico naquele tempo funcionava no templo e por um sacerdote que se especializava nesta área, para poder exatamente atender a necessidade do povo. Então, vai no sacerdote, quando percebe manchas, o sacerdote médico ele vai examinar, e se ele descobrir que a mancha é mais séria do que apenas alguma coisa leve, aí ele já diz: você está com a doença da lepra e, portanto, você precisa se isolar. E aí tinha algumas normas concretas, como faz isso, para aparecer diante dos outros e que os outros não se aproximem de você, porque ao ver você, eles já percebem que você está com a doença. Tem que andar maltrapilho, tem que andar com barba, cabelo solto, sem ser feito, para quando olhar para você, e aí gritar, quando alguém chamar você ou se aproximar de você, gritar: estou com lepra, impuro, sou impuro, sou impuro. E esses viviam isolados, fora do habitat humano, das vilas, viviam fora e viviam em conjunto. E aí deve ter tido da comunidade uma organização onde levavam comida, deixavam num lugar, se retiravam e depois os leprosos chegavam e comiam. Nada mais do que isso. A lepra, naquele tempo, era considerada como uma doença que fazia a pessoa ser conhecida como impura, porque, como acreditavam e ensinavam os doutores da lei e os fariseus, a pessoa ficava doente porque ela pecou. E aí, se ela pecou, Deus castiga ela através da doença. Essa era a mentalidade toda no Antigo Testamento. Portanto, a pessoa fica estigmatizada quando ela está doente. Tem que carregar o peso da doença e tem que carregar esse preconceito que tinha: você está doente porque pecou e Deus está te castigando. O leproso era muito mais ainda, porque ele tinha que se chamar a si mesmo de impuro. O estigma era muito pior, porque aos leprosos, que é uma das doenças mais sérias, só a morte vai resolver. E as autoridades não sentiam peso nenhum em ajudá-los. Simplesmente isso, tem que deixá-los morrer, porque o pecado deles foi grave demais e só merecem o castigo de Deus, que veio através da doença e daqui a pouco a morte. E por isso que Jesus fica indignado quando ele trata do outro leproso, que os 3 evangelistas mencionam. Aqui nós temos 10. Só Lucas conta essa história dos 10 leprosos. Mas do leproso que Jesus curou, os 3 evangelistas contam, e num deles ele coloca Jesus ficou indignado, vendo esse leproso, que se aproximou dele e se ajoelhou na presença dele, bem perto, e Jesus tocou ele e curou. E depois disse essa frase que diz aqui: vai se mostrar ao sacerdote. Por que se mostrar ao sacerdote? Porque voltar a se mostrar ao sacerdote para receber o salvo-conduto, quer dizer, para receber o certificado agora que você não está mais doente, que você venceu a lepra, que você se purificou agora. E aí o sacerdote, ele examina de novo a sua pele e te dá garantia: não, você está curado. Pode voltar à sua família, pode voltar lá no seu bairro à convivência.
É o único caso dos leprosos que Jesus ele encaminha as pessoas para serem examinadas lá no templo. Porque lá no templo, pelo sacerdote médico, que ele foi declarado leproso, e agora lá no templo que ele precisa receber o comprovante que não está mais com essa doença, que antigamente era contagiosa. Hoje parece que não é mais. Inclusive o nome dela é outro. Esqueci agora o nome dessa doença, hoje não usa mais esse nome. Como? Hanseníase, isso mesmo, hanseníase, porque foi um especialista em saúde, médico, que descobriu a cura da lepra. Hanseníase era o nome de quem descobriu a cura. Bom, continuando aqui na nossa leitura, então, os 10, eles pedem a Jesus, mas se mantiveram longe. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Nós já tivemos outros casos que usaram essa palavra compaixão. Por exemplo, a viúva de Naim. Quando Jesus viu a mulher viúva e o filho dela sendo carregado para ser enterrado, Jesus viu a multidão, viu a mulher chorando e teve compaixão dela e curou e salvou o filho dela. Também nós temos exatamente um outro caso do samaritano que nós vimos na liturgia. Quando ele viu aquele deitado no chão semi-morto, os sacerdotes e levitas foram embora, passaram do outro lado, enquanto um samaritano, ele viu lá, se aproximou, teve compaixão dele e ajudou. E levou até a hospedaria e pagou tudo. A compaixão. Também nós tivemos recentemente, 3 domingos atrás, quando aquele filho, chamamos o filho pródigo, ele voltou arrependido por causa da fome que ele sentia e queria ser tratado como servo e não como filho, mas o pai, vendo ele de longe, teve compaixão dele e abraçou e devolveu ele como filho, fazendo o anel, a sandália nos pés, a túnica, e ainda faz uma grande festa, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. É o pai que tem compaixão desse filho. E aí nós temos a compaixão aqui, os leprosos pedem a Jesus ter compaixão deles. Então, a compaixão aparece em Jesus, que tem compaixão, aparece no caso do samaritano, tem compaixão, aparece no Pai misericordioso, que representa Deus, naturalmente, e agora eles pedem compaixão para Jesus, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes, quer dizer, vamos lá para comprovar. Eles não perceberam na hora e não foram curados na hora, mas obedeceram a orientação de Jesus e voltaram em direção ao templo, lá em Jerusalém. E aí perceberam que ficaram limpos. 9, continuaram a sua caminhada para cumprir as normas da lei, os rituais que tinha que fazer. Inclusive, além de receber a comprovação, tinha que fazer o sacrifício, comprar o animal e oferecer um sacrifício no templo como agradecimento a Deus. 9 continuaram, e aquele que era samaritano, ele voltou. Então diz assim, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Glorificando a Deus. Esse é um outro verbo muito importante no Evangelho. Quem é que glorifica a Deus? Aquele que recebeu algo de Deus e quer agora reconhecer que a vontade de Deus é essa. Não é viver leproso, não é viver cego, não é viver paralítico. A glória de Deus acontece quando os filhos vivem de verdade com plena vida, assim como disse no Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é qualquer vida, vida na abundância, vida que tem sentido.
Vida que dá prazer de viver, com a convivência das pessoas, né? Então, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus e, com o rosto por terra, lhe agradeceu. E diz o texto, este era samaritano. O Evangelho de Lucas, ele vai dar um destaque especial para mostrar que esses samaritanos, que eram muito mal vistos pelos judeus de Jerusalém, do templo, pelos fariseus, pelos doutores da lei, por causa dos fatos que aconteceram antes, em todo o estado da Samaria, que foi invadido no ano mais ou menos 722 a.C. Aí vieram morar povos de outros países, eram outras raças que se misturaram depois com os samaritanos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e aí trouxeram outros deuses, em vez de adorar a Javé, começaram a adorar também outros deuses, e por isso os judeus da Palestina, eles os olhavam como hereges. Tanto é assim que fecharam o templo para eles. Eles não podiam nem se aproximar do templo. E provavelmente esse samaritano, com certeza, voltou porque sabia que não ia conseguir fazer o sacrifício lá no templo. E Jesus então menciona 2 samaritanos. Um teve misericórdia, teve compaixão daquele que estava no chão. E agora esse samaritano que volta para glorificar a Deus, reconhecer o Deus verdadeiro, reconhecer esse Deus que quer a vida e a vida para todos, e depois, quando chegou perto de Jesus, o agradeceu. É interessante perceber aqui a comparação que a igreja colocou com a primeira leitura. A primeira leitura que nós temos hoje é de um outro leproso, estrangeiro, da Assíria, o que mais tarde ela vai dominar a Samaria toda. Essa Assíria era um poder muito grande, e um dos generais, chamado Naamã, ele ficou leproso. Pegou a lepra de alguém. E aí, toda a preocupação dos servos, dos empregados, né, a preocupação como que vai fazer, e ele tinha uma empregada judia. Isso no 9º século antes de Cristo. O caso que nós temos aqui de Eliseu, que é o profeta seguidor de Elias. E aí a empregada judia da tradição judaica, que conhecia os seus profetas, e conhecia então Eliseu, o profeta Eliseu, ela disse para Naamã, estava servindo, por que não vai pedir ajuda ao nosso profeta, porque ele tem ajudado muita gente, e tem curado muita gente. E ele ouviu, e foi. E foi. E o profeta simplesmente falou para ele, você vai e se lavar 7 vezes, no Rio Jordão. No Rio Jordão. Aqui esse pedaço todo é cortado, mas se vocês lessem o capítulo 5 todo, vocês vão ver inclusive uma surpresa que tem no final. Mas, em todo caso, leiam em casa, segundo livro dos Reis, capítulo 5 todo, que conta toda essa história. Aqui só pegou um pedaço. E aí ele não quis ir. Mas como? Só isso? Por que não me mandou me lavar num dos rios melhores que nós temos? Não esse riozinho aqui que desce de cima para baixo na Palestina. Corta a Palestina de cima para baixo, Rio Jordão, onde João Batista pregava. E não quis ir. E os servos dele falavam assim, mas o que pediu para o Senhor é tão simples. Por que o Senhor não vai se lavar? General isso, do Império Assírio. E aí ele foi, se lavou 7 vezes e ficou curado. E aí entra a nossa história aqui. Naamã o sírio desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus, ele vai chamar Eliseu o homem de Deus. E aquela mulher chamou também Elias, aquela viúva
que Elias curou o filho dela, ressuscitou o filho dela, diante de grande fome que deu no país, ela chama Elias o homem de Deus. Jesus é o homem de Deus. O homem de Deus é todo aquele que realiza a vontade de Deus, o projeto de Deus. Aquele que sempre ajuda os outros. Aquele que constrói a vida, aquele que luta pela vida de todos, porque todos somos filhos de Deus. Esse pessoal que luta pela vida, para uma vida mais digna, são todos homens de Deus. Fazem parte do reino de Deus. Lucas está nos mostrando aqui, na realidade, que gente boa, homens de Deus, tem em todo lugar. No mundo inteiro. Não é só os judeus, descendentes de Abraão, que são homens de Deus. Tem também homens de Deus. Porque, diz Lucas, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ele criou a todos. E esses homens de Deus estão espalhados no mundo todo. Pode não ter a nossa religião, outra religião, não interessa. Pode ser pretos, pode ser brancos, pode ser amarelos, pode ser homem, pode ser mulher, seja que for. O homem de Deus é aquele que ajuda para criar o amor e a fraternidade, para sempre disposto para ajudar os outros. Então disse assim: Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, quer dizer, Eliseu aqui. E sua carne tornou-se semelhante a uma criancinha, portanto ficou curado. E ele ficou, o verbo que usa também no Evangelho, ficou purificado. Ficou puro, porque o estigma de ser impuro, ela pesava muito. Eles não chamavam, por exemplo, o cego de impuro, mas o leproso chamavam de impuro. E aqui já vem isso, olha a mentalidade. 9 séculos antes de Cristo já vem a tradição religiosa dos judeus carregando esse estigma: o leproso é impuro. Então, em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Não falo o nome, mas é Eliseu. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Portanto, o Deus de Israel, que é o Deus que Eliseu pregava, que é chamado Javé, esse é o único e verdadeiro Deus, porque Ele que realmente dá a vida. Inclusive para esse estrangeiro, Naamã. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Aí a resposta de Eliseu, interessante. Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. Nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Não quer. Isso é uma coisa muito interessante, porque Eliseu aqui, assim como Jesus, ele evita essa ideia de um pagamento por uma graça que recebeu. A graça de Deus não exige pagamento de ninguém e de nada. Deus distribui tudo gratuitamente, Jesus fez tudo gratuitamente, e observam do início até o fim do Evangelho. Quantas pessoas Jesus ajudou, curou? Nunca pediu nada. O que pediu para aquela mulher que curou 12 anos procurando cura nos médicos e gastou tudo, a mulher que tinha hemorragia, no final disse para ela: a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua busca pela vida, correndo aqui, lá, sem desanimar, com a esperança que um dia vai conseguir, e agora você achou aquele que te salvou, a tua fé te salvou. O que Jesus pediu dela? Nada. Vai em paz. Pronto. O que Deus quer é que a pessoa viva bem. Não quer fazer nada em troca. Essa mentalidade que tem, inclusive de quem faz promessa: eu peço a Deus isso e aquilo, se me der, ou se Nossa Senhora me der, eu pago isso, eu faço aquilo. Nada. Deus não pede nada. Isso é uma mentalidade do Antigo Testamento, que é o profeta Eliseu, ele já está mostrando. Deus é toda gratuidade.
Todo o universo que nós cantamos no Salmo, que tem, quem foi que deu? Exigiu alguma coisa de alguém? Nada, é tudo gratuidade. É uma das características que Lucas vai mostrar no seu evangelho. A gratuidade de Deus. Nos perdoa e de tudo. E nunca pede nada de volta. Tem pregadores e religiões que pedem, você depois tem que fazer, não tem que fazer nada, tem que viver em paz. Simplesmente isso. Tem que voltar a viver, fazer as coisas boas e também ser generoso como Deus foi generoso com você. Só isso. E viver a vida na sua normalidade. Voltando então agora à nossa leitura para encerrar. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou ao samaritano, não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Ele está chamando o samaritano, que antigamente eram judeus, todos, está chamando agora estrangeiro, porque eram considerados pelos judeus como estrangeiros, porque tinham perdido toda a sua linhagem de casar judeu com judeu, descendentes de Abraão. E os samaritanos, devido à situação histórica, inclusive nós temos a questão da samaritana. Eu acho que depois desse aqui, o evangelista João, ele vai aprofundar isso e vai ser uma porta aberta da missão que Jesus vai fazer com esses considerados estrangeiros, que os judeus de Jerusalém recusavam, e aí ele vai conseguir entrar através de uma mulher pedindo simplesmente algo simples que ninguém acha dificuldade em entregar, me dá um pouco d'água. E conseguiu, através dela, ter uma conversa, chegar na vila dela, se reconciliar com ela, e o povo todo da Samaria, no final, eles vão dizer, nós não acreditamos, nós não cremos em Jesus porque você nos falou. Agora nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Então Lucas, ele está mostrando aqui que gente boa tem no universo inteiro. Gente que luta pela vida, gente que luta pelo bem, gente que quando vê umas injustiças contra irmãos nossos se revolta e vão querer ajudar e lutar pelos seus direitos. Esse que é o cristão. E mesmo que a pessoa não tenha participação na Igreja Católica, mas quem fizer isso, mesmo sem saber, ele está sendo seguidor de Jesus Cristo, pertencente ao reino de Deus. E aí nós temos, só para terminar a nossa segunda leitura, que São Paulo, ele está ensinando aqui, escrevendo para seu irmão Timóteo, um outro ministro responsável por uma das comunidades, incentivando sobre o valor do Evangelho. Lembre-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, que ele ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por ele, por Jesus, pelo projeto de Jesus, pela defesa da vida, pela propagação do bem, por ele, pelo projeto de Jesus, eu estou sofrendo até as algemas, como eu se fosse um malfeitor. Como se fosse um malfeitor. Nós temos várias pessoas no mundo todo que foram presas, exatamente acusadas, como sendo malfeitores, ladrões. Fizeram coisa errada. E Paulo é um desses. Nós temos tantos outros. Por ele eu estou sofrendo, aqueles que lutam pela justiça, né? Estou sofrendo até as algemas, como eu se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Podem prender a pessoa, mas o ideal vocês não prendem. O ideal de vida que o povo quer, vocês não prendem. É a ideia, é o projeto, é o nome. Prenderam Jesus, trouxeram testemunhas falsos,
o condenaram, crucificaram numa cruz, mas o projeto dele não prendeu. Prende a pessoa. Mataram o corpo, mas o princípio, o ensinamento, o nome Jesus, toda a justiça que ele nos mostrou, o reino de Deus, isso não se prende. Não consegue isso. Ideia não se prende. O corpo prende. Mas o que fez, o testemunho da pessoa, o ensinamento, as curas que fez, isso não se prende. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, e assim por diante. Portanto, Paulo termina com esse testemunho sobre Jesus Cristo. Esse Jesus que realmente aparece aqui na nossa leitura de hoje, caminhando para Jerusalém, e na sua caminhada encontra esse caso. Um estrangeiro, um samaritano, volta, glorificando a Deus, quer dizer, reconhecendo que a vontade de Deus é essa, que vivamos na fraternidade, curados e em paz. E ajoelhando, agradeceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,